Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 23 de julho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrindo a semana, o Bom Dia Baixada recebe a Procuradora-Geral de Santos, Renata Arraes Lopes Cardoso. Doutora Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que estão ouvindo. E agradeço a Santa Cecília por ter essa oportunidade de estar aqui mais uma vez participando de um programa na rede e podendo contar um pouquinho do nosso trabalho à frente da Procuradoria. Sem dúvida nenhuma. E também o secretário de Projetos Especiais de São Vicente, Adão Ribeiro. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, doutora Renata. Bom dia a você que nos assiste. Obrigado mais uma vez pela participação. E você, a partir de agora, também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutora Renata, a Procuradoria-Geral do município é responsável pelas representações judiciais e extrajudiciais. A gente pode dizer, então, que você é advogada do município? Sim. Igor, sim. Nós fazemos todo esse trabalho de representar o município judicial e extrajudicialmente. O que isso significa? Nós representamos o município nas ações em que o município é demandado e ingressamos com as medidas judiciais de interesse do município. Em paralelo a isso, nós fazemos também toda a consultoria administrativa do Poder Executivo, o que seria a análise da legalidade, da regularidade dos procedimentos, dos projetos, de todas as secretarias. Então, a gente tem um trabalho realmente de envolvimento com toda a administração. Nada acontece sem passar pelas suas mãos, é isso? Eu acredito que sim, A gente faz a análise de todos os instrumentos celebrados no município, além, lógico, dessa orientação jurídica, esse apoio que a gente tenta dar, independentemente da análise processual. A gente faz toda essa consultoria do Poder Executivo e sempre procurando trabalhar em conjunto com todas as secretarias para que as coisas aconteçam dentro da forma da maior regularidade possível e sempre atendendo os anseios da administração. Esse trabalho integrado com as secretarias, a gente pode dizer que muitas vezes garante celeridade em alguns processos? Sim, a gente tem que trabalhar assim porque o governo precisa, as secretarias têm as demandas, elas precisam acontecer e a gente acaba trabalhando realmente na necessidade de cada um. Então, aquilo que é mais importante, a gente tem que estar sempre trabalhando aqui, trabalhando ali, separando o que é mais importante. O volume é estrondoso, a gente tem um volume de trabalho muito grande e a gente vai selecionando as urgências e vai se adaptando às necessidades que a gente tem. Volume de trabalho também é o que não falta na Secretaria de Projetos Especiais, né, secretário? É verdade, tem muito trabalho. Da última vez que você esteve aqui, Adão, nós falamos um pouquinho do plano diretor. Sim. De lá para cá, houve algum avanço? Sim. Nesse momento, o plano diretor que passou por todas as comissões da Prefeitura, passou pela Comissão de Acompanhamento e Planejamento, fizemos as 7 audiências públicas, e nesse momento ele está na Procuradoria do município de São Vicente, o que dá uma segurança. Quando passa pela Procuradoria, você tem mais segurança, porque sabe que não tem nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Então, quando a mensagem do prefeito é encaminhada à Câmara, e a Câmara participou ativamente do processo, nos sentimos mais seguros. Mandamos à Câmara e já começamos a montar a próxima equipe para a lei de uso e ocupação do solo, porque em Santos a lei é conjunta, alguns aspectos conjuntos. Em São Vicente a gente vai fazer separado. Lá tem muitos assuntos do plano diretor que estão na lei de uso, muitos assuntos da lei de uso do plano diretor. Então, em São Vicente a gente faz totalmente separado, porque as diretrizes a gente discute para os próximos 20 anos e a lei de uso para um tempo menor. Um período de tempo menor. Por quê? Por conta da dinâmica das cidades. Sem dúvida. Então, assim, a gente já começou os primeiros trabalhos, a questão dos inventários, a questão da planta de ocupação do solo da cidade inteirinha, coisa que não se fazia há 20 anos na cidade. Ou seja, avançamos bem, a nossa expectativa com a Câmara é que seja aprovado em 2 sessões,
conversando já com os 15 vereadores, assim, eles receberam bem. A Câmara está ciente de todos os pontos do plano diretor? Foram partícipes da Comissão de Acompanhamento e Revisão do Plano Diretor com 2 vereadores, o líder do governo e o secretário. Então, são pessoas importantes, 2 partidos importantes, então eles validaram todo o processo, levaram aos seus pares, e a ideia agora é que o presidente, o Wilson Cardoso, façam 2 sessões, 2 audiências públicas, uma na área continental e outra na área insular, para que paute a votação já no fim de agosto, setembro. Uau, que bom! Então, até o fim do ano, nós temos o plano diretor aprovado em São Vicente. Espero que seja aprovado, né? A mensagem do Executivo é mandar ao Legislativo. No Legislativo, eles têm vida própria, né? Sim. Ele é um poder distinto. Então, assim, espero que seja aprovado até o fim do ano. Em outros municípios, isso pode demorar anos. Sim. Então, a gente espera que isso não aconteça. É um momento de setembro a outubro, é um momento político, um momento Sim, eleitoral. exato. Então, a gente espera que as pessoas não queiram fazer graça com isso. Não os vereadores, mas quem quer, na audiência pública... Fazer como uma moeda de troca, por exemplo. Ter holofote e tudo mais. Ou seja, a gente está bastante focado, foi um documento muito técnico, discutido com muita gente, quase 8 meses de discussão técnica, em várias reuniões, está fechadinho. Pegamos o que há de melhor no Brasil, o Instituto Lincoln, lá de Washington, veio ao Brasil, viu o nosso plano diretor, ele achou que é um dos 6 mais influentes brasileiros, esse novo plano diretor, já nos deu esse título e está nos acompanhando e vai sair na publicação do próximo anuário do Instituto Lincoln. Ou seja, um documento bastante técnico, a gente já abarca a discussão do Estatuto da Metrópole, coisa que acho que tem 2 ou 3 cidades brasileiras só fizeram isso, ou seja, para a gente é bastante gratificante o trabalho em tão pouco tempo já ser reconhecido por um órgão tão grande que é o Instituto Lincoln. Santos, você colocou, secretário, a questão da luz, né? Santos teve a aprovação na Câmara e isso deve seguir para a sanção do prefeito. Em São Vicente, você explicou que vão ser células separadas. Qual é o ponto mais crítico na tua avaliação? Olha, a gente fez um grande diagnóstico para o plano diretor. Então, na hora que você fala de diretrizes, você quer saber quais são as vocações da cidade e para onde que ela vai. Na lei de desocupação do solo, você diz como que você vai fazer essa vocação acontecer. Então, o ponto crítico é que a lei de desocupação do solo existente, a lei 271 de 1999, ela é muito antiga. Ela não leva em consideração os principais quesitos de uma cidade. A questão dos quinais, por exemplo, o Cadastro Nacional de Atividades, não existe. A questão do uso e ocupação do solo, propriamente dita, a gente não tem um código de edificações que discipline a ocupação do solo. O uso é comandado por uma Secretaria de Comércio, não por uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, tem algumas questões que o prefeito está diariamente apontando, só que não dá para mudar tudo de uma vez só, porque precisa de uma grande reforma administrativa. Claro. Então, a questão da lei de uso e ocupação do solo é fazer uma lei com base em diagnóstico. Esse é o principal desafio. E a gente vai ter que conversar com muita gente, porque tem muito ponto em conflito. Desde o sistema viário, a gente vai trabalhar a questão do trânsito com a hierarquia viária, coisa que a gente discutia, anéis viários, uma coisa muito, muito antiga. A questão da ocupação mesmo, da construção, Santos encarou agora a questão dos recuos, dos construtores, uma grande polêmica no Conselho Municipal lá em Santos. A gente não tem tanto esse caso, porque Santos aprova 16, 20 empreendimentos por ano, a gente não tem esse número. Então, tem muito espaço na cidade de São Vicente, o que nos dá mais tranquilidade para discutir. Então, a questão das edificações e do uso do solo é mais tranquila. A questão é de regulação mesmo de comércio, a questão de regulação do sistema viário, porque quer queira ou quer não, nós estamos no meio da ilha de São Vicente, de passagem entre Santos e Praia Grande, ou seja, muita pessoa passa por São Vicente e acaba interagindo conosco. Então, assim, a questão da lei de ocupação do solo, ela regula todo esse espaço. Doutora Renata, dentre as atribuições da Procuradoria, naquele caso da Ponta da Praia, aquelas obras da Ponta da Praia que geraram uma polêmica tremenda, acabaram sendo suspensas, a Procuradoria interferiu, né? Sim, nós trabalhamos desde o começo, sempre dando o apoio necessário à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que ela desenvolvesse todo aquele projeto. Então, nós atuamos quando houve a celebração do termo de cooperação técnica com a Unicamp,
né, que foi que preparou todo aquele projeto piloto, e depois a Secretaria de Desenvolvimento Urbano foi fazendo toda a parte técnica e dando a orientação e o apoio jurídico necessário para que aquilo acontecesse. Quando nós fizemos a contratação emergencial por conta da janela meteorológica, que nós não poderíamos aguardar o próximo ano, nós iniciamos a execução contratual e fomos surpreendidos com a liminar em razão da medida cautelar proposta pelo Ministério Público para que as obras fossem suspensas, questionando a questão do licenciamento ambiental. Naquele momento, o município... um jogo de empurras foi, horrível, o né? município se viu de mãos atadas diante de 2 órgãos técnicos que não se manifestavam pela análise daquele projeto, né? Na verdade, que eu entendo com razão, o IBAMA se dizia incompetente para analisar a questão, porque não tem jurisdição ali, de acordo com a legislação federal, e o outro era a CETESB, que recebeu o projeto e se manifestou no sentido de que o licenciamento prescindia de licenciamento, não precisava, e o Ministério Público entendeu que aquele documento não era o suficiente para dispensar o licenciamento. Diante daquela situação, a emergência por conta da janela meteorológica, a contratação já estava feita, havia todo um risco de desmobilização, a própria empresa já havia se preparado, já havia se feito as ações preliminares para começar a executar a obra. Foi então que nós ingressamos com uma medida judicial, porque eu sempre entendi que a CETESB era o órgão competente para proceder à análise técnica ali, seja para licenciar ou seja para dispensar, mas ela tinha que fazer, e nós ingressamos com o mandado de segurança. Foi então que a gente obteve a liminar judicial para que a CETESB emitisse o parecer técnico conclusivo a respeito do licenciamento. Com esse documento, que ela fez toda a análise técnica do projeto apresentado, ela entendeu que o licenciamento era dispensável naquele caso, não precisava de licenciamento ambiental, e com este documento nós fomos à ação judicial proposta pelo Ministério Público e obtivemos mais um provimento para que as obras continuassem. Quase perdeu a janela meteorológica. Quase perdemos. Nós conseguimos concluir a obra, a Unicamp procedeu ao estudo de que era possível ainda estender um pouquinho até fevereiro, março, e nós conseguimos concluir. Eu acredito que a obra vai ser um sucesso. Já deu alguns resultados nas últimas ressacas. A gente teve aí uma contenção considerável, né? O que se espera, né, o prognóstico que se faz, eles usam os termos técnicos, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eles falam do engordamento da praia, a médio, a longo prazo. Então, eu acredito que a obra está atendendo aquilo que a gente esperava. É um projeto realmente muito interessante. O pessoal da Unicamp, quando fala assim, a gente tem orgulho de ver que a gente conseguiu fazer aquilo ali. E ainda com recursos de uma multa ambiental destinada pelo próprio Ministério Público para que a gente... os cofres públicos, né? Isso. Doutora Renata, a gente estava falando antes de começar o programa do desafio que a nossa região tem quando a gente fala de déficit habitacional, né? A gente tem aí o prognóstico de 150 mil, mais de 150 mil moradias, famílias em condições subhumanas. Em São Vicente são quantas, secretária? 38 mil. 38 mil. A maior parte certamente está em Santos, até pelo tamanho da cidade. Nós tivemos recentemente o caso da comunidade Bela Vista no Jardim Progresso. Como é que está a questão da reintegração de posse? Então, ali existe uma situação muito complexa, muito difícil. Nós temos uma série de famílias que moram numa área invadida, uma área pública, uma área de preservação ambiental, e o Ministério Público vem demandando o município, tem inquérito civil, para que a gente adote as medidas necessárias para retirar aquelas pessoas de lá, porque é a área de alto risco. A Defesa Civil já fez diversos estudos, relatórios e constatou que o risco é muito alto, aquelas famílias não podem ficar ali. Diante disso, a Procuradoria, com base em todos esses elementos que nos são carreados, nós ingressamos com a medida de reintegração de posse e obtivemos a liminar. O que aconteceu aí? Em paralelo às ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem que dar uma destinação, né, para essas famílias, há todo um trabalho de referenciamento. Porque não basta famílias. tirar, né? Não basta tirar, você tem que dar algum norte. Exatamente.
E o que aconteceu foi que a Defensoria Pública ingressou neste processo e agravou dessa decisão liminar. Com este agravo que ela interpôs no Tribunal de Justiça, ela conseguiu uma liminar para suspender a nossa liminar. Isso. Ela conseguiu uma liminar e por conta de um pedido para que a União fosse ouvida se há interesse de ingressar no feito, porque segundo a Defensoria haveria uma certa dúvida de quem era a área, que para nós não existe. A União já se manifestou agora, no início do mês, dizendo que não tem interesse em ingressar no feito. Essa notícia agora vai ser levada pela juíza aqui do 1º grau da nossa ação para o relator e a gente vai ter que esperar o julgamento daquele agravo para poder saber se a nossa liminar vai ser retomada ou não. De qualquer sorte, quem faz a reintegração de posse, quem efetiva, não é necessariamente a Secretaria de Desenvolvimento Social, é a Polícia Militar. Existe todo um planejamento, a Polícia Militar, ela faz um planejamento. Mesmo. E isso exige uma série de medidas da Prefeitura, das secretarias envolvidas. Este planejamento é submetido ao comando superior e, uma vez aprovado, é a PM que executa essa reintegração. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela fica com o papel de fazer o referenciamento dessas famílias através do CRAS, promover a relocação delas, se necessário, para um abrigo provisório. Já tem um abrigo provisório no centro, na General Câmara. Já está essa questão, toda essa questão organizacional para retirada e para onde essas famílias vão ou podem ir, isso já está estruturado? Eles estão estruturando, tanto a Polícia Militar, Ouvidoria e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Por enquanto está suspensa? Por enquanto está suspensa. Adão, como é que é a questão, você é urbanista, né? Secretário urbanista, e estava dizendo que um dos teus grandes sonhos era ver essa questão do déficit das 38 mil famílias vivendo em condições dignas. Quando a gente fala de plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, esses podem ser instrumentos importantes para essa modificação desse cenário? Olha, eu não tenho a menor dúvida, por quê? É isso, eu estou terminando um mestrado agora na Universidade de São Paulo sobre o tema, já pensando em ingressar no doutorado no mesmo lugar, no mesmo assunto. Se a gente colocar todo o recurso que a gente tem hoje no Brasil, todo o recurso, 100% do recurso disponível para infraestrutura, daqui a 120 anos a gente resolve o déficit de hoje. Nossa. Ou seja, ou a gente muda o jeito de fazer, ou a gente fica enxugando o gelo. Sim. Assim como o governador Márcio França falou num programa de televisão recente, e que gerou bastante polêmica, enxugar gelo. Ele não tem esse perfil, nem nós. Enxugar gelo, a ideia então é trabalhar, então, entregar unidades habitacionais não basta. Sim. A questão é de gerar oportunidade, a gente está tentando... É uma cadeia, né? Se você não gerar oportunidade, sobretudo para as mulheres, não tem, porque assim, a mulher, hoje, cada vez mais ela é arrimo de família. Você tem que fazer com que essa pessoa seja reinserida na atividade comercial, que a gente consiga um controle populacional via família, que homem e mulher trabalhem, que a gente consiga organizar. Então, assim, entregar unidades habitacionais é um custo bastante caro, porque essa unidade, depois de 2 anos, ela é vendida. Então, na prática... Trabalhar na prevenção. É um programa de transferência de renda, porque você faz uma unidade habitacional que custa mais ou menos R$150 mil, e essas unidades habitacionais, elas depois de 2 anos são vendidas, e a pessoa pode voltar para onde veio. Claro. Ou para outra área lindeira, o que na prática, né, do ponto de vista absolutamente técnico, é um problema. Porque você simplesmente está provendo lugares, assim, na hora que você entrega uma unidade habitacional, você provê infraestrutura, água, luz, pavimentação, escola. E depois, se você não tem o controle, esse contingente ele pode voltar para uma subnormalidade, ou seja, se você comparar a região metropolitana da Baixada Santista com outras regiões, né, historicamente, a questão do governo, é um lugar que ainda tem muito déficit, se você comparar com todas as outras regiões, as outras. A Baixada é a que tem mais déficit por conta da sua geografia, por conta de ter uma planície, a questão dos rios, a questão das ilhas, a questão do mangue, muita área de preservação. A área onde não tem valor econômico, não é valor de venda, é valor econômico, de não ter uma atividade ali, a invasão
se torna muito mais fácil. Claro. E a prefeitura, de modo geral, as prefeituras, elas não têm esse caráter, tem obrigação legal, mas elas não têm esse poder de fiscalizar todas as áreas de preservação. Impedindo que essas ocupações aconteçam. Uma reintegração demora muito. Nós fizemos algumas reintegrações de posse de áreas invadidas, demora muito. Você tem que fazer uma força-tarefa com a Polícia Militar, uma série de secretarias envolvidas para você reintegrar uma área. Quando você termina de reintegrar, o movimento está se organizando para outro lugar. Ou seja, então a questão habitacional, seja no plano diretor, na luz, é uma premissa de governo, é uma oportunidade de melhoria para as cidades, investir para o setor da construção civil, a questão das habitações de interesse social, as habitações de mercado popular, são a grande fatia de mercado, não atendidas pelo mercado da construção. Eu sei que tem um público bastante específico que assiste a esse programa, que é bastante, a conta fecha, é possível sim, dá para fazer. Dá para fazer. Eu estou tentando demonstrar isso academicamente para depois mostrar do ponto de vista do mercado. Dá para fazer, se na hora que a gente atende esse público em cheio, você consegue, tem áreas que não tem valor algum e que podem receber esse pessoal organizadamente, né, através dos conselhos municipais, através de um cadastro habitacional. Ou seja, é possível fazer isso. Para mim, é desejável, politicamente é possível. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue conversando com a Procuradora-Geral do município de Santos e com o secretário de Projetos Especiais de São Vicente. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o bloco com uma denúncia de um santista contra a Força Aérea Brasileira, a FAB. O ex-recruta diz que foi agredido e sofreu maus tratos durante o serviço militar na base da Aeronáutica em Guarulhos. Ele garante que foi torturado e até dado como morto. A reportagem é de Ione Furukawa. Quem vê o Matheus hoje não imagina que ele ficou internado na UTI por 7 dias com pneumonia grave, em abril de 2016. Eles trouxeram um balde de água, né? Água congelada, um garrafão, e jogaram em todos nós. Éramos em 4, se não me engano. E como eu era o último, ficou mais da metade do galão, eles jogaram muita água em mim. E depois disso, ele mandou uma parte do pelotão limpar o alojamento e a outra parte esperar. Aí, quando terminaram de limpar, ele mandou todos subirem e falou para todos dormirem. E eu fui pedir para ele, para que eu pudesse tomar um banho ou talvez me trocar. Ele falou que não, que era para eu dormir molhado. No dia seguinte, eu já acordei mal, com febre. Fui pedir ao sargento para que me levasse no hospital e ele mandou esperar, fez um certo descaso. E depois disso, eu tive relatado pelos meus colegas que me socorreram, eu tive convulsão. Dona Virgínia conta que o filho foi tratado como morto pelo comando da base aérea de Guarulhos. Ligaram para minha casa, foi uma enfermeira do ASP, dizendo que meu filho tinha vindo a óbito, que eu fosse o mais rápido possível. E quando eu cheguei, ele não tinha morrido, graças a Deus, né? Ele estava todo entubado, estava numa situação muito difícil para uma mãe enxergar o filho, né? O sonho era seguir a carreira do avô, que foi sargento de infantaria. Por isso, Matheus, hoje com 21 anos, demorou muito para denunciar as agressões físicas e psicológicas que sofreu durante 5 meses. Muitas vezes à noite, me levantavam, me davam banho de água gelada e tal, e me davam um choque também, né? Coisas que talvez justamente eles faziam à noite de madrugada para que ninguém visse. Matheus foi dispensado do serviço militar em julho de 2016 por invalidez. Hoje, 2 anos depois, o jovem está no 2º ano da faculdade de Direito e, ao relatar aos professores os maus tratos que sofria na aeronáutica, tomou coragem para denunciar a Força Aérea Brasileira. Após entrar na faculdade, eu fui auxiliado pelo meu professor, hoje meu advogado, que me mostrou o caminho e está aí me ajudando desde então. O ex-atleta faixa preta de karatê entrou com um processo na Justiça Militar contra 7 integrantes da aeronáutica. Matheus pede punição aos agressores e indenização no valor de R$500 mil. Na verdade, ele entrou lá perfeito, entrou um menino que nunca teve problema nenhum de saúde e no certificado saiu com um excesso de contingente. Já tentei competir, não consegui, já tentei treinar, não consegui, meu pulmão dói. Minha capacidade respiratória é muito, muito fraca. Eu espero
sinceramente, que alguma providência seja tomada, no sentido de que melhore esse tipo de treinamento. Se eles querem a pessoa viva para combater uma guerra, como é que eles vão acabar com a vida da pessoa no recrutamento? É uma coisa sem sentido isso. Espero que alguém faça alguma coisa, as autoridades, e que eles permaneçam como deveria ser, fazendo um treinamento, ensinando a pessoa a se virar numa guerra e não querendo acabar com a vida da pessoa, como aconteceu com meu filho e outras pessoas também. Em nota, o comando da Aeronáutica garantiu que, abre aspas, não compactua com comportamentos inadequados às suas atividades, assim como repudia agressões ou quaisquer outros atos que denigram a dignidade humana, fecha aspas. A Aeronáutica informou que, depois de receber os autos do processo judicial, vai tomar as medidas administrativas cabíveis. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada a Procuradora-Geral de Santos, Renata Arraes Lopes Cardoso, e o secretário de Projetos Especiais de São Vicente, Adão Ribeiro. Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Aliás, eu vou pedir para a minha produção dar uma olhadinha também no Facebook, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutora Renata, o que significa estar inserido na dívida ativa? A inscrição na dívida ativa é um procedimento de aferição da legalidade e da regularidade de uma cobrança de um débito não pago. No momento em que ele é inscrito na dívida ativa, a administração tem o poder de ingressar com a medida judicial cabível a ação de execução fiscal para cobrar aquele débito. Podem ser inscritos débitos tributários e débitos não tributários. Com a inscrição, você extrai a certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa ela é um título executivo que serve para que o município ingresse com a cobrança judicial desses débitos. Isso inclui, por exemplo, IPTU? Sim, todos os impostos, todos os tributos, as taxas e também os débitos não tributários. Por exemplo, uma multa contratual, uma determinada multa que uma pessoa possa tomar, por exemplo, no caso de descumprimento de posturas municipais, mas a grande massa são os débitos tributários. Tem muita gente inscrita na dívida ativa do município? Olha, nós temos por ano uma média de 42 mil débitos inscritos e posteriormente quase que a totalidade ajuizado. Caramba, 42 mil por ano? Débitos inscritos, mais ou menos. Como é que está a questão do IPTU em São Vicente? Olha, temos... Muita gente está indo para a dívida ativa? Tem um percentual razoável, porque por conta da condição nacional, anteriormente, assim, você percebia que a pessoa não pagava e o índice de inadimplência era bastante alto. Por quê? Porque serviços públicos não estavam sendo prestados. Então, à medida que a população percebe que o serviço público está sendo retomado, ela tem disposição a pagar porque sabe que seu imposto está sendo investido. Sim. Eu escutei muito isso em 2014, 2015. Olha assim, para que eu vou pagar? Sim, olha o lixo na praia. A cidade está abandonada. Olha o lixo na praia, ninguém faz nada. E hoje, com vários movimentos que a gente tem feito sobre o lixo, sobre a iluminação pública, sobre a pavimentação, ou seja, o imposto está sendo retomado. A gente está discutindo com alguns grandes devedores, né? Ninguém quer ser devedor porque quer. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu não vou pagar meu imposto, hoje eu vou ser negativado. Ninguém acorda com esse espírito. É uma questão de perceber o serviço público. Claro. E assim, a gente está retomando uma normalidade, está fazendo algumas campanhas com descontos, para que as pessoas consigam quitar os seus débitos no ano fiscal, para que não vá exatamente para a dívida ativa. E está discutindo com grandes devedores para tentar fazer caixa para a prefeitura. Nós temos uma dívida também razoável, bastante razoável, e que assim, essa dívida poderia ser a contrapartida de parcerias privadas. Sim. Uma parte dessa dívida sempre é podre, né, que não tem valor, mas outra parte pode ser o fundo garantidor de parceria público-privada, ou seja, o empresário pode lançar a mão dessa dívida, pagar um valor menor e depois executar e conseguir esse dividendo. Em contrapartida, ele dá e faz uma concessão, ele faz uma obra pública ou, enfim, qualquer serviço público. É possível, a gente está nesse caminho que a gente está discutindo para o 2019 e o 20. Doutora Renata, quando a gente fala em IPTU, eu quero ir para o setor portuário, né? Existiram duas cobranças
que geraram bastante polêmica entre os terminais portuários. O primeiro foi o ISS, o reajuste do ISS de 3 para 5, e a vitória pelo STF, né, em última instância da nossa justiça, que considerou que os terminais precisam pagar IPTU, inclusive os retroativos. Certo. Os terminais não aceitam isso. Como é que está a situação? Em relação ao IPTU, eles continuam ainda um pouco resistentes. A gente está aí num plano de refinanciamento, né, de anistia fiscal, em vigor, cujo prazo de adesão vai até 31 de agosto. Então, elas ainda têm um pouquinho de tempo para refletir, para pensar se é o caso de aderir ao programa agora ou não. É uma concessão, é um benefício fiscal que o município não tem a obrigação de dar, mas entende que precisa criar um mecanismo um pouco menos gravoso para que elas possam quitar todo esse retroativo que é imenso e que remonta de quase 20 anos. A questão, no meu entender, ela está sedimentada já no Supremo Tribunal Federal. Não vejo chance de reversão na fase que está. O julgamento de mérito aconteceu em abril de 2017. Houve embargos de declaração da Petrobras, que é a executada neste caso específico. Os embargos também foram indeferidos, né? O Supremo entendeu que não era o caso de modulação de efeitos, que o recurso tinha caráter protelatório e entendeu que os impostos são devidos para trás, tudo e para frente. Com isso, como é uma tese de repercussão geral, se for imóvel objeto de arrendamento por empresa exploradora de atividade econômica, ela deve pagar o IPTU, isso vale para todo mundo. Todas as empresas que têm imóvel arrendado, elas têm que pagar o IPTU. Então, é uma questão de tempo. Ou se adere agora aos benefícios da lei, ou nós vamos continuar com as medidas judiciais e administrativas para cobrar todo esse passivo. Era isso que eu ia te perguntar. O que acontece com os terminais que não pagarem ou que não aderirem a esse plano agora de refinanciamento dessa dívida, a gente pode dizer assim? Aqueles que não pagarem, que não aderirem ao plano, nós vamos prosseguir com todas as execuções fiscais. Nós estamos gradativamente retomando todos os processos judiciais de cobrança. Tanto aqui na primeira instância, como no Tribunal de Justiça e até no Supremo Tribunal Federal, tudo está sendo retomado automaticamente e gradativamente. Com a tese de repercussão geral posta e agora com o julgamento dos embargos da Petrobras, que sedimentou a questão, o Tribunal de Justiça está devolvendo tudo que estava suspenso. Porque a repercussão geral, quando foi reconhecida em 2011, o que acontece é isso. O Supremo destaca um caso de demandas repetitivas para que aquele caso seja julgado, fixa a tese de repercussão geral e vale para todo mundo que esteja naquela mesma situação. Os processos estavam todos suspensos de 2011 até o final de 2017. Agora, o que está acontecendo? Eles estão sendo retomados automaticamente. A gente vem recebendo diariamente, semanalmente, inúmeras publicações. O Tribunal de Justiça já está aplicando a tese e devolvendo para que a gente possa prosseguir nas execuções. Qual que é o caminho agora? Prosseguir na execução fiscal é a constrição de bens, é o bloqueio de ativos financeiros, a penhora online, e nós temos agora também uma medida que nós inserimos no Código Tributário do município no final de dezembro, juntamente com o aumento da alíquota do ISS, que é a possibilidade do protesto extrajudicial desses títulos, que é uma medida muito mais gravosa do que a execução, né? A execução fiscal, e nós vamos começar, na medida do possível, a fazer o protesto de todos os títulos. Com relação ao ISS, como é que está a situação? O ISS hoje está uma questão mais tranquila, porque o que aconteceu foi um estudo da Secretaria de Finanças, né, que chegou à conclusão que era o caso. Santos estava junto com apenas mais duas outras cidades que ainda mantinham a alíquota de 3%. E após um estudo financeiro, contábil e de todos os benefícios e até as consequências desse aumento, se decidiu que era o caso de aumentar a alíquota. O nosso papel na oportunidade foi traçar os pressupostos jurídicos e necessários para que isso fosse levado a efeito, porque não se aumenta um imposto ou se
altera ou cria um imposto da noite para o dia. Para isso, a gente tem que observar todos os princípios constitucionais e legais relativos à matéria tributária. Então, um deles é o princípio da anualidade, você não pode criar nem aumentar tributo e cobrar no mesmo exercício, por isso foi feito no ano de 2017 para começar a cobrar em 2018. E um outro princípio que é a anterioridade nonagesimal, que diz que você precisa esperar 90 dias da instituição ou do aumento desse tributo para você possa cobrar. Por isso que ele passou a valer a partir de abril de 2018. E como é que está a questão do pagamento? Os terminais, eles já se adequaram a essa... Eu não tenho notícias de questionamento a respeito disso. Inclusive porque, como é alteração de alíquota por meio de lei, você não tem... Eu não enxergo nenhuma demanda individual que se possa ingressar para questionar isso. Tá? Todos os princípios, as regras, as normas foram observadas. Então, você tem que... O máximo que pode acontecer é você não pagar. Sim. Agora, questionar, eu não vejo elementos e fundamentos para questionar o aumento da alíquota neste caso. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não sai daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Desde o fim do ano passado, uma lei municipal em Santos obriga a separação do lixo reciclável e do orgânico. A multa pode chegar a R$50 mil. Um projeto voltado para condomínios criou uma moeda virtual que pode ser obtida com a troca de material reciclável. Um condomínio com mais de 350 moradores. Imagine a quantidade de lixo produzido aqui. Toda hora tem um saquinho chegando. Por mês, são quase 5 toneladas só de material reciclável. Quem recolhe é a coleta seletiva da prefeitura, que passa uma vez por semana. Mas o pessoal do condomínio vai dar um destino diferente para o material. Um programa de vantagens vai fazer a coleta e trocar lixo limpo por dinheiro. Quem explica como isso funciona é o gestor do Clube dos Condomínios. É um portal voltado a benefícios entre condomínios residenciais, seus moradores e prestadores de serviço, sendo que nós criamos uma moeda no meio desse caminho chamada Biocoin. A Biocoin é uma moeda lastreada no lixo reciclável do condomínio. Ou seja, cada 1 quilo de lixo reciclável se converte em uma Biocoin. Essa Biocoin vai ser acumulada e na troca das Biocoins, logicamente, se transforma em numerário, podendo ser utilizado junto aos parceiros ou até mesmo no comércio local. Quem ganha mesmo é o meio ambiente, mas é claro que dinheiro sempre é bem-vindo. Neste condomínio, a projeção de ganho não é nada mal. 5 toneladas convertidas em Biocoins são 5 mil Biocoins. Cada Biocoin é 20 centavos, são R$1.000 de receita, creditadas no cartão de crédito bandeirado. O clube do condomínio está em fase de implantação, deve começar a funcionar até setembro. Mas o síndico já planejou onde vai aplicar as economias. Tem material de limpeza para comprar, você tem às vezes um produto novo para o salão de festa, uma televisão, enfim, você tem muita coisa para colocar dentro do condomínio que agregue valor ao prédio. Independente do ganho financeiro, a maior conquista é a conscientização da população. O lixo, a gestão correta do lixo, é um dos maiores desafios do nosso século. O meio ambiente, ele já deu provas de que está começando a se esgotar. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada a Procuradora-Geral de Santos, Renata Reis Lopes Cardoso, e o secretário de Projetos Especiais de São Vicente, Adão Ribeiro. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Adão, na antepenúltima vez que você esteve aqui, o governador Márcio França até então era vice. Sim. E você me disse que vocês estavam preparando um dossiê para entregar ao governo do estado. Desse dossiê, o que efetivamente saiu do papel? Muita coisa. Na verdade, a gente não encaminhou o governador Márcio França, a gente encaminhou o governador do estado de São Paulo. Exatamente. Que é o Márcio França. Que é o Márcio França. A gente preparou, na época, com o Geraldo Alckmin, e o Márcio França está executando, está colocando recurso nos convênios. Vamos lá falar, 139 ruas, pavimentação, Praça da Biquinha, Praça 22 de Janeiro, Praça da Igreja Matriz, Ana Pimentel,
Barão do Rio Branco, a Casa Martim Afonso, os postos de informação turística, a Orla do Itararé, a iluminação pública. Vamos lá para 55 obras de infraestrutura. As pavimentações pelo fundo do Condesb, né? Aí não é a questão do Márcio França, Sim. a questão dos investimentos de modo geral. 139 ruas não é pouco, né? A gente tem 900 ruas no município, fazer 139 de uma vez só, num ano, é bastante... É um dos maiores desafios, eu acredito, né? Essa operação tapa-buracos, vamos dizer assim. O maior de maneira desafio, geral. não tem a menor dúvida, é a saúde. É um grande problema, que a gente tem algumas alternativas, mas a questão da infraestrutura é uma questão que incomoda diariamente e a toda hora, porque você passa para ir e vir a um lugar a outro, a cidade a outra, você passa pelas ruas que estão invariavelmente esburacadas, e a gente está conseguindo reverter isso, a população está percebendo que a linha vermelha, já fizemos, a linha amarela, Frei Gaspar, Antônio Bensdorp, muita Salgado Filho, Antônio Pedro Jesus. Enfim, muitas vias estão sendo pavimentadas na área insular e continental, e a população está percebendo que não é uma questão eleitoral. Por quê? Porque a gente começou a fazer, falou disso, já falou, inclusive aqui, primeiro a gente paga as contas, sai do CADIM, depois a gente faz os projetos, aprova os convênios, depois faz as licitações e, por fim, executa. Ou seja, é um projeto aí de um ano e meio, para você ter 40, 50, 60 dias de obra. É muito planejamento. A gente está conseguindo reverter esse quadro de ruas esburacadas e a saúde que não tinha nenhuma ação de governo. Com relação ao centro de convenções, nós estamos em julho, aliás, na última semana de julho, e a previsão de entrega era esse mês. Como é que está a questão do centro de convenções? Não era, não. A previsão de entrega ainda nós estamos trabalhando bastante, tem 3 turnos de obra lá no centro de convenções. Para quem já passa lá, já percebe uma grande mudança. Quem vem da Praia Grande e cruza a Luiz Pimenta, já vê uma grande mudança. A gente está em fase de acabamento, já fizemos a parte externa, estamos terminando também o Teatro Municipal, já conseguimos, o deputado Caio França conseguiu 3 milhões de reais para a gente retomar o conjunto do Pitaru, conseguimos no FDE, Fundo de Desenvolvimento Educacional, uma creche ali do lado, retomamos obras do Joana Rodrigues, fizemos a pavimentação, a questão da iluminação pública, o lixo, a poda de árvore, a zeladoria está sendo feita, as obras estão sendo feitas e o centro de convenções está muito próximo de ser entregue. Lá terão o Centro de Inovação Tecnológica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Trânsito com o Terminal Municipal, a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, um batalhão da Polícia Militar inteiro, mais a Guarda Municipal à frente e mais a rodoviária municipal. Tudo a previsão é que a gente teve a greve dos caminhoneiros, talvez atrás de uma semana, mas a nossa previsão ainda é o fim de julho, para que a gente consiga, com todos esses equipamentos, saindo o período frio e já entrando na temporada, ter os equipamentos funcionando e disponíveis à população. Doutora Renata, em maio, o Tribunal de Justiça decidiu que o contrato para a gestão do Hospital dos Estivadores estava correto. Essa decisão reconhecia o vínculo entre o Instituto Social e a Fundação do Instituto Oswaldo Cruz. Como é que está essa situação? Porque cabia recurso, né? Agora está estabilizado. Essa ação popular, nós fizemos o chamamento público e o Instituto, que é um braço do Hospital Oswaldo Cruz, ele se sagrou vencedor e nós celebramos o contrato de gestão. Daí fomos surpreendidos com essa ação popular, uma liminar judicial determinou a suspensão, a não assinatura, a suspensão desse contrato. Na oportunidade, nós ingressamos com uma medida junto ao presidente do Tribunal de Justiça, buscando suspender essa liminar, e foi ali que nós obtivemos êxito e fizemos com que o hospital viesse funcionando desde então. O presidente do Tribunal de Justiça, na oportunidade, ele se manifestou já não só pela suspensão da liminar, como colocou até o seu entendimento ali de que ele entendia que havia um vínculo técnico entre sucessor e sucedido. A partir de então, nós ficamos aguardando, veio a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação e nós apelamos. Essa apelação foi julgada agora em maio por unanimidade. A Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade dos atos praticados nessa seleção pública e realmente o vínculo de qualificação técnica, porque quando o hospital criou o Instituto, ele criou com essa finalidade específica de atuar nesta área e carregando o acervo, essa experiência técnica do hospital. Porque a nossa lei, quando ela fala em 3 anos de prestação de
serviços, não são 3 anos de constituição da entidade, nem 3 anos de criação, que foi essa premissa que foi levada na ação popular. E o que o Tribunal de Justiça agora reconheceu, já de acordo com a própria decisão do presidente na suspensão de liminar, é que a efetiva prestação de serviços estava comprovada, ela tem caráter de qualificação técnica. E o hospital está funcionando, cabe ainda recurso da outra parte, mas esses recursos não têm efeito suspensivo. Então, nós não temos... Nós não teremos prejuízo à população. Não teremos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Doutora Renata, muito obrigado pela tua participação. É sempre bom ter na bancada a advogada ou o advogado do município, porque muita gente não compreende como muitas coisas acontecem. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é uma oportunidade da gente contar um pouquinho do nosso trabalho aqui, né? Explicar um pouco da nossa atuação dentro da prefeitura. Eu fico muito agradecida. Adão, antes de encerrar com você, eu só quero saber com relação a projetos da saúde. Nós falamos agora do Hospital dos Estivadores. Quais são os projetos? Porque realmente... Saúde, eu acho que não é um desafio só em São Vicente, eu acho que saúde é um desafio no Brasil todo. Sim. Temos novidades, aí estamos trabalhando com uma grande reestruturação da rede, 2 grandes equipamentos, assinamos o convênio agora convênio e contrato com São José, vamos restabelecer os vínculos ali, a questão da estruturação da rede de atenção básica, as unidades de saúde da família, muitas obras e reformas e uma reestruturação dos pronto-socorros, 2 pronto-socorros, em curtíssimo prazo você já vai ver, talvez na próxima vez que eu vier aqui já vou conseguir falar mais desse assunto. Por enquanto eu não posso cortar o prefeito. Ah, é verdade, senão ele não vai gostar, né? Mas já está aí, boas notícias para a saúde também em São Vicente. Adão, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Natalia, Renata, a oportunidade, sempre falar um pouquinho mais sobre Vicente, a gente está retomando a normalidade e faço toda vez que for convidado, com grande honra, venho aqui. Muito obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.